Bahar vai ao local onde Sem fica e grita por ele. Ele fala que está no andar de cima. As luzes se acendem e Bahar sobe até o segundo andar para ver o criminoso. Bahar dá o pequeno pacote para o marginal. Ele abre e vê um pendrive lá dentro. Sem relata que ela nasceu para fazer esse tipo de trabalho. Bahar fala que não. Ele a chama de lindona e pergunta por que está brava com ele. Ela ressalta que está assim por causa do que ele fez com sua irmã. Ele questiona o que fez. Bahar diz que os homens dele bateram na sua irmã quando ela estava voltando para casa, e que ela está machucada e assustada. Ela pergunta por que ele machucou sua família. Sem ressalta que não machucou ninguém. Ela pede para ir embora, mas ele fala que tem outro trabalho para ela. Ela diz que não quer fazer mais nenhum trabalho para ele, pois é muito perigoso. Ele relata que será o último trabalho dela. Bersan e Bahar voltam para casa. Seida está nervosa e ansiosa em casa. Bahar e Bersan entram, e Bahar diz que Sem quer que façam um último trabalho. Seida diz que o trabalho só vai acabar quando Sem falar. Bahar diz que não quer fazer isso, mas o homem disse que devem isso a ele. Bersan pergunta o que mais podem fazer. Ela ressalta que, se esse não for o último trabalho, nunca se livrarão desse cara. Bahar diz que esse homem é um psicopata que nunca mais as deixará em paz. Seida pede que a amiga faça isso pela última vez e depois parem, mas que, se o homem continuar perturbando, elas podem denunciá-lo para a polícia. Bahar pergunta sobre as crianças. Seida diz que eles estão no quarto. Seida e Bahar entram e veem as crianças dormindo. Seida vê que os meninos terminaram de montar o quebra-cabeça. Seida acorda Doruk e Bahar acorda Nisa. Os meninos saem. Seida vê Arda dormindo no chão e o acorda para ele se deitar na cama. Ela coloca o pequenino na cama para dormir mais confortável. Seida observa o quebra-cabeça completamente montado. No dia seguinte, Nizam e Doruk dizem a Bahar que ontem o Arda montou todo o quebra-cabeça. Bahar acredita nos filhos, mas Nizam pensa que a mãe não está acreditando no que ela diz. Bahar fala que acredita neles. Ela pede para eles irem para a escola, pois o ônibus chegou. Seida beija Arda e se despede dele para ir ao trabalho. Ela também se despede do velhote Saadetin e pede que ele não seja chato com seu filho. Bahar se despede das crianças e deseja uma boa aula para eles. Eles entram no ônibus e saem. Seida diz à amiga que hoje vai querer sair mais cedo do trabalho e espera que a Fazília permita. Bahar pergunta do Arda. Seida diz que ele dormiu bem e acordou mais cedo que ela hoje. Bahar pede para ela ir para o trabalho. Seida sai andando. Bersan canta para Saadetin. Ele questiona o motivo da tamanha alegria dela. Bersan diz que encontraram um pacote e vão se livrar dele esta noite. Saadetin estranha e fica triste. Bersan diz que o Sem pediu para devolverem ele pro asilo já que encontraram um pacote. Bersan está toda animada e canta novamente. Bahar vai até ela e a vê cantando. Bahar diz que veio pegar o Arda para brincar um pouco com ele. Bahar dá bom dia para Saadetin. Bersan diz que Saadetin está bravo porque voltará para casa. Saadetin diz a Bahar que ficar ali é mais chato do que no asilo, pois a comida delas é ruim e a Bersan é uma grosseira. Bahar diz que iria pedir para ele ficar uns dias ali com elas. Bersan diz a Bahar que Saadetin está entediado e quer voltar pro asilo. O velho diz que não está entediado e pode ficar ali. Bersan se irrita. Bahar pede que ela não grite assim e deixe o homem ficar mais um tempo ali. Ele diz que vai ficar só mais um dia. Bahar sai e Bersan se endurece. Saadetin pede que Bersan o levante, pois quer ir ao banheiro. Ela o ajuda. Bahar dá um quebra-cabeça para Arda brincar e montar. O menino observa o quebra-cabeça e fica com o olhar perdido. Bahar diz a Arda que vai fazer o café da manhã deles e fará a torrada que ele tanto gosta. Ela deixa o menino sozinho e vai até a pia. Arda vai para o quarto e fecha a porta. Bahar vê que ele não quis montar o quebra-cabeça. Arif vai ao apartamento de Enver para ver como Sirin está. Ela abre a porta e ele dá bom dia. Ele diz que espera que ela esteja melhor. Ela agradece e fala que está com um pouco de dor de cabeça, mas agradece por ele estar ali, pois podia ter morrido. Ele pergunta como isso aconteceu. Sirin diz que não tem mais importância. Arif diz que, se ela quiser, podem ir juntos hoje para o trabalho. Sirin pergunta se não vai ser um problema andar com ela. Ela agradece, mas diz que vai ir sozinha para o trabalho, pois não quer que as pessoas pensem coisas, já que para ele é melhor assim. Ela fecha a porta e ele fica triste. Bahar prepara umas torradas para tomar café da manhã com Arda. Ela olha novamente para o quebra-cabeça.
Bahar chega ao quarto para levar o café da manhã do Arda e fica passada ao ver o menino montando um quebra-cabeça sozinho. Ela se impressiona pelo avanço do menino e pela inteligência dele e o vê mais de perto, tendo agilidade em montar o quebra-cabeça. Ela chega a se emocionar e olha para o menino muito feliz. Seida trabalha na casa de Fazile e Raif. Fazile observa Seida trabalhando. Seida pergunta se está incomodando. Fazile diz que não, que estava apenas olhando ela. Fazile se retira e vai para o seu quarto. Ela abre seu armário e pega uma roupa. Raif chama Seida e pergunta por um livro que estava em sua mesa na noite que ela o beijou. Ela diz que não viu o livro e deve estar perdido. Seida percebe que ele está brincando só para relembrar o beijo deles. Ela fica nervosinha e sai. Bahar dá bom dia em ver e pede que ele pegue as crianças no ônibus escolar quando chegarem, pois está saindo. Bahar sai com Arda. Fazile chama Seida. Seida vai ao quarto da patroa. Fazile diz que levou aquelas roupas e sapatos para dar para ela. Seida fica chocada com os presentes que Fazile lhe deu. Fazile pede que ela pegue todas as roupas. Seida agradece muito e diz que as pessoas ficarão muito felizes. Fazile diz que pensou que ela ficaria com as roupas. Seida fala que aquele não é seu estilo. Fazile diz a Seida que a roupa dela está desgastada. Seida diz que não tem problema sua roupa estar assim, pois pelo menos é colorida e divertida. Fazile concorda. Seida acaba dando razão a Fazile, elogia as roupas dela e também agradece muito. Seida vê o que pode usar e o que pode dar para alguém. Seida mostra para Raif as roupas que Fazile lhe deu. Fazile chega ali e Raif pergunta por que ela deu roupas para Seida. Fazile diz que deu essas roupas a Seida para ela se vestir melhor. Fazile fala que Seida não gostou das roupas e queria distribuí-las para os pobres, mas acabou aceitando por educação e disse que iria usar suas roupas em enterros e hospitais. Bahar e Arda vão à casa de Fazile. Seida os recebe e fica feliz pela visita. Bahar diz a Fazile que lembrou de uma coisa e veio contar para ela. Fazile chama Bahar para conversarem na varanda. Seida diz que pode ficar com o Arda na cozinha. Fazile pede que Seida não limite o filho e que o deixe brincar onde quiser. Bahar diz a Fazile que mentiu e veio dizer uma coisa boa e incrível que aconteceu. Bahar diz a Fazile que o Arda está montando os quebra-cabeças de adultos muito rápido. Ela diz que viu com seus próprios olhos e ficou espantada com o avanço do menino. Bahar diz que talvez a vida do menino mude com a inteligência dele. Bahar diz a Fazile que, quando foi levar Doruk no hospital, conheceu um médico com autismo e pensou que, se aquele cara conseguiu ser médico, significa que a vida do Arda pode melhorar bastante. Fazile pede que Bahar vá com calma, pois essa é uma ótima notícia, e na medicina é comprovado que há crianças muito inteligentes mesmo com autismo. Ela fala que pode conversar com um amigo seu para falar com o menino e vai agendar uma consulta para ele. Bahar fica muito feliz e empolgada e abraça Fazile. Fazile diz que, quando recebem notícias boas, um abraço sempre é bem-vindo. Raif observa o Arda e tenta conversar com ele, perguntando se ele quer brincar com ele. Raif passa a mão no cabelo do garoto e Seida olha. Seida quase chora de emoção. Seida se senta ao lado do filho e o chama para comer. Ela o ajuda a se alimentar. Raif observa os dois. Henry entrega para Sirin umas revistas antigas e pede que ela deixe em todas as mesas ali da cafeteria, pois essas revistas ajudarão a entreter seus clientes. Ele percebe que ela se machucou e deseja melhoras. Sirin começa a colocar as revistas nas mesas e se depara com uma intitulada Sociedade, a entrevista mais importante de Fazile. Saiba o que nunca foi revelado. Sirin fica impressionada com a revista e diz a Arif e Henry que é muito fã de Fazile e todos amam os livros dela. Seida e Bahar já estão indo embora da casa de Fazile. Elas se despedem e vão embora. Seida pergunta a Bahar se o Sen ligou para ela ontem. Bahar diz que sente calafrio ao escutar o nome desse homem. Bahar diz que o Sen falou que esse será o último trabalho, mas não confia nele. Seida diz que elas não têm outra opção e que seus filhos ficarão em perigo se não forem. Seida relembra o que o Sen fez com a Sirin. Bahar diz que o Sen falou que não fez isso e ainda lhe elogiou, como se ela fosse funcionária dele. Seida fala que precisa de grana para contratar um bom advogado, pois não vai entregar o Arda para ninguém. Bahar pede que ela não fale disso com o menino por perto. Seida diz que, quando Henry falou com ela, o menino escutou tudo. Seida decide deixar o filho com Bahar e fala que vai conversar com Kisme, que é uma boa advogada e pode lhe ajudar com Arda. Raif procura por roupas na internet e vê uma que seja do gosto de Seida para comprar e dar a ela. Sirin chega à oficina do pai com sacolas de tecido.
Sirin diz ao pai que precisam de toalhas de mesa para a cafeteria. Ela dá um papel com as informações sobre o que Enver deverá fazer e as medidas do tamanho das toalhas. Sirin pergunta ao pai se está bravo. Ele diz que não. Ela o percebe muito sério e ele diz que está assim por outro motivo. Enver diz que está preocupado com a Seida. Sirin diz que já sabe que o Arda não é filho da Seida, mas não contou para ele porque não gosta de se meter no problema dos outros. Enver diz a Sirin que a Seida saiu para perguntar para Kismet se ela pode ajudar com o caso de Arda. Sirin fica chocada e diz ao pai que isso é muito engraçado. Sirin ri, e Enver pergunta o que é tão engraçado. Sirin revela ao pai que Kismet e Henry estão namorando. Seida fala com Kismet e pede ajuda dela, pois ela é sua única esperança para parar o que o Henry está querendo fazer. Seida pede que Kismet tente entendê-la. Kismet pede que Seida não chame Henry de maldito nem de desgraçado, e que não diga essas palavras. Kismet diz a Seida que não pode ajudá-la com o caso dela, porque é advogada do Henry. Kismet revela que ela e Henry estão namorando. Seida fica chocada. Kismet diz que foi bom ela ter vindo ali, porque o Henry também queria que ela soubesse de tudo. Kismet diz que já encontraram os meninos que nasceram no mesmo dia que o Arda e falaram com os pais deles para combinarem uma visita nos próximos dias. Kismet mostra 2 fotografias para Seida e diz que um daqueles 2 meninos é o filho biológico dela. Em breve vão descobrir qual dos 2 é. Seida começa a chorar e entrega os documentos para Kismet. Ela sai do escritório da advogada arrasada. Anoitece. Seida chega em casa. Bahar pergunta o que aconteceu. Seida diz que a Kismet e o Henry estão namorando e que a Kismet lhe contou tudo. Bahar fica impressionada. Seida diz que Kismet é advogada do Henry e que nunca mais verá o Arda se isso acontecer. Bahar pede que a amiga não se precipite, pois o Henry não quer tirar o Arda dela, mas sim encontrar o verdadeiro filho dela. Seida diz que ele já encontrou e que teve 2 meninos que nasceram na mesma noite. Seida diz que Kismet lhe mostrou uma pasta com fotos dos 2 meninos, mas ela não quis ver, pois só se interessa pelo Arda. Seida diz a Bahar que não quer outra criança. Bersan chama Bahar e diz que precisa dela para um assunto urgente. Seida e Bahar vão até Bersan. Bahar vê que os moradores de rua que quase feriram Arif na outra noite estão ali. Eles pedem perdão a Bahar pelo que aconteceu e afirmam que estavam drogados. Bahar pergunta se foram eles que atacaram sua irmã, a moça de cabelo cacheado. Eles dizem que sim, mas que ela pediu para eles a atacarem. Ele diz que Sirin pediu para que a atacassem e a soltassem só quando o namorado chegasse. Ele revela que Sirin pagou eles para baterem nela e simularem um assalto. Bahar descobre outra mentira da irmã. Ela pergunta quem bateu neles. Eles dizem que não sabem e nem viram, mas que o cara pediu para dizer a verdade para ela e pediu para Bahar por uma roupa bonita quando for amanhã. Ele dá uma carteira que encontrou no bolso do casaco de Bahar. Bahar vê que é a carteira da irmã, onde tem os cartões e os documentos da pilantra. A moça fica decepcionada com Sirin.